Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Evangelho e Cultura. Eu sou Edson Mondlane. Estaremos juntos nesta maratona de 10 episódios na nossa série Evangelho e Cultura. E para seguirmos esta maratona, teremos como convidado especial o professor Isaías Joaene, que será o nosso orador principal em todos os episódios. Desde já lhe passo a palavra. Professor Isaías, seja bem-vindo. Muito obrigado, Edson, por esta oportunidade para fazer parte dessa maratona nesses episódios. Meu nome é Isaías Joaene, casado com a professora Késia Barros Correa Joaene, e nós temos 2 filhos, Ana Beatriz e Samuel Alexandre, e sirvo também como pastor evangélico e professor aqui na Casa CDL. Bom, muito obrigado, professor. Como eu bem disse, nosso tema de hoje será Deus e a cultura. Queremos, com este tema, verificar ou abordar alguns aspectos convergentes e divergentes entre o Evangelho e a Palavra de Deus. Para começar, professor, a questão que eu coloco é: quem é Deus? Muito boa pergunta. É muito difícil você começar a falar em termos de definir Deus. Mas Deus é um ser pessoal que existe eternamente como Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porém um só Deus. Ele é um ser relacional, algo que se vê dentro da própria deidade, da própria divindade. Então esse é o tipo de Deus que nós adoramos. Durante a resposta, o professor disse que Deus é um ser pessoal. Isso significa que cada pessoa pode ter seu próprio Deus? Não é questão de cada pessoa ter o seu próprio Deus. A palavra pessoal em relação a Deus tem a ver com a sua relação com as pessoas. Nas culturas diversas, Deus é visto como um ser removido completamente dos seres humanos, bem distante. Então, não se observa a sua pessoalidade e a sua imanência. Com esses termos, eu quero dizer, pensa-se que Deus está tão distante que o ser humano não pode ter uma relação com ele. Então, quando digo que ele é pessoal, significa que ele é relacional, ele interage com a sua criação, neste caso com o ser humano. Bom, então, se Deus, este ser que se relaciona com o ser humano, então podemos, ou é legítimo dizer que cada cultura pode ter seu próprio Deus? Existe um só Deus. As expressões e a maneira como nós pensamos sobre Deus pode divergir de cultura para cultura. Mas a questão de termos perspectivas e cosmovisões diferentes sobre esse Deus não significa que esse Deus é diferente do Deus que é adorado no Ocidente, adorado na Ásia, na América Latina ou na África. É um só Deus. A única vez que podemos falar de diversidade de Deus é quando começamos a falar das diversas religiões. Quando falamos do cristianismo, pensamos num Deus uno, um Deus, como eu falei, que existe como Trindade. Mas quando vamos falar de outras religiões, como o islamismo, o shintoísmo, entre outros, eles podem usar o termo Deus, mas o referente desse termo não é o Deus Jeová, o da Bíblia que nós adoramos. Bom, o professor acaba de abordar um assunto bem, eu não diria polêmico, mas cria muitas controvérsias porque o professor usou o termo Deus verdadeiro. Está a querer dizer de forma explícita que os outros deuses ou outro Deus
que as várias culturas adoram é falso? Não tenho hesitação em afirmar categoricamente que existe um Deus uno e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, que existe de forma tão distinta que tantos outros deuses que as pessoas afirmam. Porque em outras religiões, esse Deus é um Deus que podemos manipular com várias cerimônias. No contexto africano, esse Deus é manipulável através das cerimônias. Fazemos nossas tradições e, à luz disso, conseguimos tornar Deus o que queremos que Ele seja com as nossas ações. Mas o Deus uno, verdadeiro e bíblico, Ele não é manipulável pelo ser humano. Ele é o que é e Ele é soberano. O ser humano subjuga-se a Ele como o Criador, sustentador e o dirigente único da sua criação. Se o Deus do cristianismo é o único verdadeiro, então o que podemos dizer daquelas pessoas que acreditam estar adorando outro Deus verdadeiro, que não é este Deus do cristianismo? É uma grande preocupação dos evangélicos ou dos que creem na Bíblia como a revelação de Deus. Porque quando eu vejo alguém que diz ou afirma que adora a Deus, um Deus que não seja o que a Bíblia ensina, isso devia trazer uma grande tristeza para mim como evangélico. Tristeza por quê? Porque eu sei que ele está piamente crente, mas num Deus que não o conduz à vida eterna para sempre. Ele está a passos largos para a perdição, para o sofrimento eterno. Então, esta é a preocupação que me traz quando ouço que alguém está tão voltado numa crença de um Deus que não seja o Deus da Bíblia. Bom, eu percebi até aqui que o professor é bem contundente com a resposta, é bem objetivo em relação à defesa de que só existe um único Deus verdadeiro e que os outros deuses que são adorados, na verdade, não constituem nada, se for essa a verdadeira interpretação ou percepção que eu tive. Diante disso, eu coloco a seguinte questão. Penso que esta é mais cultural, nossa, bem mais para o nosso interior, aqui em Moçambique. Nós temos ouvido, não só nas rádios, nas televisões, mas também temos lido em várias literaturas, que o Deus que nós adoramos, ou o Deus do cristianismo em Moçambique, é um Deus importado. Porque bem antes da colonização ou da vinda dos missionários, os africanos, concretamente em Moçambique, tinham o seu próprio Deus. E ao chegar os missionários, com a colonização também, o Deus moçambicano foi mutilado, foi colocado um outro Deus. O que o professor tem a dizer a respeito disso? O ponto de partida, quando pensamos no ser humano, é que todo ser humano é religioso. E como religioso, ele sempre vai procurar um objeto de adoração. Mesmo antes de chegarem os portugueses aqui, ou mesmo em outras culturas que foram colonizadas por pessoas vindas do Ocidente, não significa que eles tinham um Deus diferente do Deus verdadeiro, mas eles adoravam o Deus concebido pela sua própria cultura. Por exemplo, no nosso contexto africano, quando circunstâncias adversas se levantam, a primeira reação que nós temos é entendermos que existe um ser supremo que tem o poder de intervir. A única diferença que o africano, mesmo antes do colonialismo, teria é que nunca entendeu que esse Deus é um Deus relacional perto de nós, com quem podemos comungar. Então, como é que chegava a esse Deus? Eles acreditavam que existe uma emanação de espíritos, os chamados espíritos ancestrais, através dos quais podem chegar a esse Deus que é tão removido de nós. Então, não entendo
que os moçambicanos tinham um Deus que agora foi trocado pelo Deus do Ocidente. A única questão que nós não sabíamos era o Deus conforme a Bíblia ensina. O problema de pensarmos que há um Deus importado é que quando o colonialismo entra na nossa cultura, no nosso contexto moçambicano, podemos dizer que, numa mão, os colonizadores tinham uma arma para reprimir, na outra mão traziam, por exemplo, a sua religião, que é o que eles entendiam, que nesse caso o cristianismo, principalmente o catolicismo. Mas, por causa desta coincidência de uma repressão colonial e de um cristianismo que vem junto com aqueles que nos repreendem, o que acontece? Não há como uma pessoa não concluir que esse não é o Deus nosso, é um Deus importado. No entanto, quando começamos a ler a Bíblia, vamos entender que de cultura para cultura as pessoas vão pensando sobre esse Deus, levando os usos e costumes, as tradições que eles têm a respeito desse Deus. Mas não é possível termos um só Deus e ainda acreditar que o Deus dos africanos, Deus dos asiáticos, o Deus dos latinos, o Deus dos europeus é um Deus, constitui uma diversidade de deuses quando se trata do Deus real. Esse Deus real é transcultural. Com isso eu quero dizer, ele vai acima de toda e qualquer cultura. Coincidentemente, o colonialismo entra e nós começamos a ouvir a pregação do Evangelho e isso nos aponta para Deus, traz um contraste entre o que a nossa tradição dita e o que agora a voz missionária traz. E essa é a razão por que nós juntamos o colonialismo e o Deus que a igreja apregoa. Mas eu volto a dizer, a razão por que eu afirmo que há um só Deus não é porque o que uma cultura dita, mas é o que a Bíblia, a palavra de Deus, afirma. Mas, neste caso, não estaria a decorrer ou não estaria a haver algum tipo de crise de identidade se o africano, nesse caso concretamente o moçambicano, tivesse que adotar um outro Deus, senão aquele que ele crê ser verdadeiro, que lhe foi ensinado e devia seguir pelos seus antepassados. A crise de identidade vai ocorrer em qualquer momento quando se introduz um novo elemento numa sociedade. Mas o que podemos falar sobre a nossa identidade é o seguinte: eu sou moçambicano, o Edson é moçambicano, mas outros podem ser de outras culturas. Mas a expressão ou a maneira como afirmamos ou adoramos a esse Deus é onde pode haver diversidade. A nossa identidade não é removida por conhecimento do Deus verdadeiro. A nossa identidade pode ser preservada pela maneira como nós adoramos a esse Deus. Nós, como africanos, dançamos, gostamos de cantar, tocamos batuques, tocamos chocalhos, entre outros instrumentos. Agora, quando chega um ocidental, ele começa a pensar, esses instrumentos não são verdadeiramente bons, porque também os ouço quando se fala do curandeirismo, quando se fala das tradições. Então, em algum momento, chegou-se até alguns a pensarem que não se pode tocar batuque ou chocalhos na igreja, porque são relacionados com as tradições. O mesmo eu diria da viola, do piano, que são associados com os blues e jazz e outras coisas de outras culturas. Portanto, as expressões culturais e a maneira como dirigimos a esse Deus é o que difere. Mas o Deus uno e verdadeiro,
esse não muda. Pela sua propriedade, pelos seus atributos, ele é um Deus imutável. É o mesmo Deus aqui em Moçambique, é o mesmo Deus em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo. Mas as expressões da adoração ou liturgia na igreja pode ser diferente. E até é mundo que seja diferente. Então isso significa que o problema não está necessariamente na existência dos vários deuses, está na concepção de quem é este Deus. A questão que eu coloquei é a seguinte, professor. É possível que alguém tenha um conhecimento de quem é Deus sem a Bíblia? Uma vez que o professor a princípio disse que o homem é um ser naturalmente religioso. Todo ser humano há de sempre ter o desejo de uma relação com um ser supremo. Conheça-o de forma bíblica ou não. Porém, a Bíblia, o que é? Vamos lá definir a Bíblia. A Bíblia é a revelação de Deus e de seus propósitos ao homem. Ela dá a conhecer quem é Deus e ela mostra quais são os propósitos de Deus para com o homem. Agora, se eu não ler a Bíblia, eu posso ter o conceito que existe um Deus. Consequentemente, aqui em Moçambique e na África, Deus que vemos e aprendemos sobre a Bíblia, ele é visto como um Deus que não pode estar perto da gente. Ele não pode ter essa relação conosco. Por quê? Porque nós não é possível conhecê-lo adequadamente fora do conhecimento da sua palavra. Por quê? Porque é a sua palavra, a Bíblia, que revela quem ele é, o que ele faz e o que ele espera do ser humano. Então, para responder diretamente à tua pergunta, não temos condições objetivas de conhecer o Deus verdadeiro sem conhecer o manual que revela quem ele é, que é a Bíblia. Bom, estamos quase na nossa reta final, mas temos apenas uma questão para colocar, só para terminar. A professora aqui abordou um assunto muito interessante quando falou de diversos instrumentos que os africanos usam para adorar a Deus. Fez menção do batuque, eu posso acrescentar também a timbila e os demais. Eu quero saber, professora, usar esses instrumentos na igreja poderia ofender a Deus, sim ou não? Antes de responder à sua questão, deixa-me voltar um pouco sobre ao Deus que nós falamos, como podemos conhecê-lo. Tudo bem, professor. Existem duas palavras usadas para os estudiosos da teologia. Uma chamamos a revelação geral de Deus e a revelação específica de Deus. Na revelação geral, Deus se dá a conhecer pela sua própria criação. Os seus atos revelam quem Deus é. E as pessoas tendem a querer conhecer quem é esse que fez essas coisas tão grandes, independentemente de abrir a Bíblia. E o Deus a revelação específica é aquela que vem de forma última e acentuada e exponencial na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, porque ele é realmente quem dá a conhecer quem Deus é. Por quê? Porque esse Filho existe 100% como Deus, 100% como homem. E é o único que pode conectar o homem, a pessoa como nós somos, e conectar Deus, porque ele existe dessa forma. Agora, esse é o ponto importante. Como é que podemos adorar esse Deus? Estás a falar sobre os instrumentos que podem ser usados. No tocante a instrumentos que podemos chamar de instrumentos tradicionais para referir aquilo que é próprio da cultura moçambicana ou africana, não existe de forma alguma uma descrição na Bíblia de que existem instrumentos específicos que devem ser importados de algum lugar
para que sejam os melhores para adorá-lo. Deus não se ofende com o uso da batuque, com o uso do chacalho, com o uso da guitarra, com o uso do piano. Contanto que esse seja um instrumento usado para questões da adoração, questões litúrgicas, não há absolutamente nada que ofende Deus em termos de instrumentos. Bom, como podem ver, o nosso tema é bastante vasto, não temos como esgotá-lo na sua plenitude. Contudo, agradecemos ao professor Isaías pela disponibilidade de estar aqui conosco a dissertar sobre este assunto muito importante, como bem dissemos a princípio. Queremos verificar quais são os aspectos convergentes e divergentes entre a cultura e a palavra de Deus. Creio que neste primeiro episódio procuramos de forma simbiótica fazê-lo. Muito obrigado mais uma vez, professor, pela paciência, pela disponibilidade. O professor Isaías será o nosso orador principal em todos os episódios que cá teremos. Eu, deste lado, agradeço bastante pela vossa disposição em nos ver, nos acompanhar, e creio que estaremos juntos no próximo domingo. Tchau. Obrigado.